Olá, está no ar mais um Conexão Legislativa, programa da Rede Alesp, onde você fica por dentro de tudo que acontece no Legislativo paulista, também no governo federal, estadual, na esfera municipal. E hoje vamos falar sobre um serviço virtual muito importante, que é a CDT e também o DPVAT virtuais, que são serviços do Denatran. E para isso a gente recebe hoje o Eduardo Sanches, ele que é coordenador geral do Denatran. Eduardo, seja bem-vindo ao Conexão Legislativa. Boa tarde, muito obrigado. Eduardo, para a gente iniciar, eu queria que o senhor explicasse para o nosso telespectador o que é o Denatran, né? Quais são as funções dele, né? Se é legislar, fiscalizar, às vezes fica essa dúvida, né? O Denatran é o Departamento Nacional de Trânsito, é o órgão máximo executivo de trânsito da União. O Denatran, as competências dele estão estabelecidas no Código de Trânsito Brasileiro, no artigo 19, e entre as funções do Denatran, ele tem a de coordenar, e a minha área específica cuida disso, que são os grandes sistemas estruturantes do Sistema Nacional de Trânsito. O Renavan, que cuida do registro de veículos, a habilitação, que é o RENACH, que cuida dos condutores habilitados, e o RENAINF, que cuida das infrações, e os outros subsistemas derivados desses. Além das atribuições da parte de sistema, nós temos toda a área de educação, tem várias atribuições, são vários itens no artigo 19 da competência do Denatran, mas o Denatran é o órgão coordenador desse sistema, do Sistema Nacional de Trânsito. Uma outra atividade do Denatran muito importante é a assessoria técnica ao CONTRAN. O CONTRAN tem, basicamente, formado, é um conselho de pessoas, agora com a edição da Lei 14.071, vai ter uma nova composição do CONTRAN, que vai ser um conselho de ministros, a partir do dia 12 de abril do ano que vem, mas hoje o CONTRAN é um conselho que é composto por membros do Poder Executivo, de ministérios representantes, e o presidente do CONTRAN hoje, nessa formação atual, é o diretor do Denatran, que é o Dr. Frederico de Moura Carneiro, e uma das funções do Denatran também é apoiar o CONTRAN e coordenar as câmaras temáticas, que são órgãos assessores do CONTRAN também, na elaboração da legislação. O CONTRAN é o órgão, vamos dizer assim, é um órgão que cabe a ele regulamentar as coisas do código, e o CONTRAN é o órgão executivo, que põe em prática essas coisas junto com os órgãos estaduais, que são os DETRANs. E para facilitar todo esse processo também, e não só o processo do Denatran, mas também para a nossa sociedade, vocês estão desenvolvendo cada vez mais aplicativos e funções digitais, Renavan, CDT, e eu queria que você contasse um pouquinho dessa movimentação, essa transição, para essa era tecnológica, o que pode facilitar para a nossa população. A gente sabe que agora, vivendo uma pandemia, isso meio que foi impulsionado, me corrija se estiver errado, mas gera um processo, mas por conta disso acabou sendo acelerado. Eu queria que você explicasse um pouquinho como que está sendo essa transição dos serviços de vocês, principalmente para a era digital, para o formato virtual. A transformação digital é uma realidade hoje, em todos os eventos da vida cotidiana da gente, As pessoas hoje procuram o ambiente e o mundo digital para fazer uma operação bancária, para se comunicar com outras pessoas, Hoje ninguém vai no correio botar carta para outras pessoas, Pessoas usam os meios digitais, até e-mail já está ficando um negócio meio fora de moda, as pessoas já usam os aplicativos de rede social para se comunicar. Quer dizer, a transformação digital ela está na veia, está aí dando vida para esse mundo e conectando as pessoas. O governo federal tem essa estratégia, o Ministério da Infraestrutura, dentro da estrutura do governo federal, tem apoiado fortemente e incentivado a transformação digital nos seus processos. O Denatran, como órgão do Ministério da Infraestrutura, é um órgão vinculado à Secretaria Nacional de Transporte Terrestre, do Ministério da Infraestrutura, e como um órgão do Ministério da Infraestrutura, ele faz parte desse processo de transformação digital que o Ministério encabeça. A gente tem, assim, no início do processo, era assim, como trazer para o cidadão, em vez do cidadão procurar os órgãos de trânsito, que são vários, são órgãos federais, órgãos estaduais, órgãos municipais, então você tem ainda a Polícia Rodoviária Federal, DENIT,
são uma série de órgãos que compõem o Sistema Nacional de Trânsito, e o cidadão ficava meio perdido ali, né? Para onde que eu olho? Né? Eu recebi uma infração, essa infração é de onde? É de um órgão municipal, é de um órgão federal, é de um órgão estadual, e essas várias camadas deixavam o cidadão meio sem saber, né? Uma interrogação enorme na cabeça, onde é que eu procuro isso, né? Então, o primeiro movimento que o Denatran fez no sentido da digitalização foi fazer a Carteira Nacional de Trânsito, que foi o primeiro aplicativo, foi o aplicativo da CNH digital. A ideia foi fazer uma CNH, pegar a CNH que existe no meio físico e transformá-la numa CNH possível de ser vista num ambiente, num universo digital. Então foi feito esse aplicativo em meados de 2017, e ele foi impulsionado e rodou, e está rodando bem, né? Num outro momento, nesse processo de evolução, transformou também a digitalização do CRLV, que é o documento de licenciamento anual, que a gente é o documento de porte obrigatório, que também foi incorporado já aí nesse movimento na carteira digital de trânsito, né? Que estava somando a CNH digital com a digitalização do CRV, do CRLV. Eu não sei se as pessoas se lembram, num determinado momento você abria a sua CDT e via lá a sua CNH e via uma cópia, como se fosse um PDFzinho do seu CRLV verdinho, como ele era hoje, né? E a grande mudança desse processo, eu acho que o movimento de inovação de verdade que aconteceu foi quando a gente pegou o CRLV no final do ano passado para esse ano, que a gente pegou o CRLV e transformou ele num documento digital. Ele nasce digital. Ele não é um documento físico que tem uma versão digital como era anteriormente. E aí a CDT juntou CNH, juntou esse CRLV digital, que nasce digital e tem a possibilidade de ser impresso em papel branco em casa, que é esse que a gente tem hoje na CDT, né? Esse foi o grande movimento de disruptura desse processo, né? A gente não ter a dependência de um documento ser expedido no Detran para chegar na sua casa e você poder andar com o seu carro. Não, você terminou de pagar o seu licenciamento, pagou as suas multas, por acaso você tinha, pagou as taxas do Detran. O Detran o sistema integrado, né? Isso tudo está dentro do sistema Renavan, que integra o Denatran com os Detrans. Os Detrans, vendo que está tudo pago, submetem uma transação ao ambiente central nosso e a gente gera esse documento para ser exposto na CDT da pessoa sem a obrigatoriedade de receber um documento físico. Acho que esse é uma inovação importantíssima. O CRLV digital, com uma versão que você pode imprimir em papel A4 em casa, você pode exportar esse documento e compartilhar com outras pessoas. Eu tenho meu carro em casa, compartilho o carro com a minha filha, com a minha esposa, eu compartilho o documento, não precisa ficar pegando o documento papel, está todo mundo com o documento do carro na palma da mão, né, no seu celular. Esse foi um avanço muito grande. E além disso, na esteira desse desenvolvimento, a gente está agora com a CDT incorporando várias funcionalidades, né? Você hoje tem, além do documento do carro e a sua CNH, você tem um aviso de vencimento da CNH. Quando estiver faltando 30 dias para vencer a sua CNH, você vai ser avisado disso, que sua CNH está vencendo. Você vai, quando tiver um recall para o seu carro, se você tiver um veículo em seu nome e tiver um chamamento de recall por algum problema em alguma peça, você vai ser informada disso na sua CDT, e várias outras coisas estamos colocando lá. É uma facilidade imensa, né, Eduardo? Você bem citou essa questão do papel, ficar compartilhando, né, o papel do licenciamento, os documentos do carro. Isso facilita até mesmo numa questão de perda do documento, né? Quando perde, já consegue, tem o documento ali que foi impresso no papel branco, por exemplo. Caso você tenha perdido ou tenha rasurado, já pode retirar outro. Não tem toda essa questão de tirar uma segunda via, ser do papel timbrado, né, do Detran, do Denatran. Então, isso é uma facilidade muito grande para a nossa população. E como que está sendo essa adaptação para a população? As pessoas realmente têm feito o cadastro da CDT, da CNH virtual? As pessoas estão fazendo esse processo também ou estão com dificuldade? A gente sabe que muitas pessoas, às vezes, têm receio de migrar para o virtual, de deixar a documentação no virtual,
mas as pessoas têm aderido a esse serviço? Esse é um aspecto, é uma pergunta muito importante, né? É porque a transformação digital, ela acontece nas pessoas, né? Se as pessoas não aderirem ao processo digital, isso não faz sentido, né? Só faz sentido quando há adesão da população e das pessoas para aquele novo serviço. Me parece assim, hoje a gente tem, se você considerar 10 milhões e 200 mil condutores com CNH ativa, né, ativa na CDT, é o número que a gente tem hoje, né, 10,2 milhões de pessoas, né, com CNH ativa na CDT, e mais ou menos 8 milhões, quase 9 milhões de proprietários de veículos também com a CDT, com o CRLV na CDT. Então, o dispositivo, o aplicativo CDT é um sucesso, né? Ele está vindo há algum tempo já aí, e nessa nova configuração dele, nós lançamos ela o ano passado, nessa nova configuração, e houve um crescimento muito grande de adesão. Se você imaginar que nós temos mais ou menos hoje 70 milhões, 75 milhões de condutores, né? Desses 75 milhões de condutores em condição de ter uma CNH digital, porque a CNH digital é aquela que você tem no verso dela, que ela tem a possibilidade de ser digital, é aquela que no verso tem o QR Code, né? Quem tem uma CNH que no verso não tem o QR Code, essa CNH ainda não tem como ser transformada em digital. Ela vai ser transformada em digital quando ele for renovar a CNH. Mas hoje, para quem tem o QR Code no verso. E hoje esse número, nós temos mais ou menos 45 milhões de CNHs, das 75 milhões, nós temos mais ou menos 45 milhões já expedidas com o QR Code. Então, o nosso universo de possibilidades são 45 milhões hoje, né? Desses 45 milhões, nós já temos 10 aderidos em pouco mais de um ano que nós fizemos essa mudança, dessa integração, né? E eu acho que o processo é assim, na renovação, e esse, como você comentou no começo da entrevista, a pandemia, na realidade, impulsionou isso, né? Porque as pessoas, a renovação da CNH, ele até conseguia fazer, em alguns estados o serviço foi interrompido, outros continuaram com agendamento, mas aquelas pessoas que conseguiram emitir a CNH, elas tinham a possibilidade de receber a CNH digital dela antes de receber a física em casa, né? Então esse foi um avanço enorme, as pessoas fizeram o processo para tirar a CNH, e baixou a CNH no app, né, no aplicativo CDT, e está aí, está tudo certo, pode dirigir sem problema nenhum, portando a sua CNH digital no app CDT. Né? Isso é muito bacana, eu acho que a transformação digital é isso, né? É o processo contínuo, né? E eu acho que quanto mais serviços a gente puser, eu acho que o que estimula as pessoas a irem para o aplicativo é quanto mais serviços você disponibiliza no aplicativo. Quanto mais a pessoa se sente representada naquele aplicativo, né, nas coisas que ela precisa, então, e aí, mais para frente a gente pode falar um pouquinho do que vem por aí, né, na CDT, que eu acho que é muito importante, é um assunto, tem muita novidade que a gente está programando para esse ano, para esse final de ano e para o ano que vem. É conseguir reunir, né, o maior número de documentos, serviços no mesmo local, isso facilita muito mesmo a vida das pessoas, né, a agilidade. A gente sabe o quanto tempo é precioso, né? As pessoas ficam com dificuldade, às vezes, de ir num local presencialmente. Então, poder levar à população esse serviço digital é muito importante, facilita muito, Eduardo. E um dos serviços recentes que vocês disponibilizaram foi o DPVAT, né? O seguro DPVAT, também de maneira virtual. Esse DPVAT, eu tenho essa curiosidade, ele também fica na CDT ou é um documento separado, ou ele consegue também ficar nesse aplicativo da CDT? O DPVAT, na realidade, é assim, quando você vai fazer o licenciamento do seu veículo, você tem que, segundo está escrito no Código de Trânsito Brasileiro, o veículo, para ser considerado licenciado, eles têm que estar quitado as multas, os impostos, as taxas, tudo aquilo que está vinculado ao veículo, aqueles débitos que o veículo tem que estar tudo quitado, pago o licenciamento, esse veículo é licenciado para o exercício, né? E uma das coisas que tem, que é o DPVAT, né, que é o seguro obrigatório, chamado seguro obrigatório, ele
ele é um documento, não o seguro, o DPVAT em si, mas a apólice daquele seguro, né? O bilhete do seguro é que tem que estar de posse do cidadão proprietário do veículo, para caso ele precise, a gente torce que isso não aconteça, que a gente tenha cada vez menos acidentes, né? A gente está trabalhando nesse sentido de redução de acidente de trânsito, com processos educativos e outras coisas. Então, a pessoa precisando do bilhete do seguro, esse bilhete tem que estar disponível para ele. Então, hoje, a gente lançou há uns 2 meses atrás a funcionalidade de agregar ao CRLV também o bilhete de seguro, como a gente recebe hoje em casa, né? Hoje, quando você recebia o CRLV, o licenciamento anual, com o papel verdinho na versão anterior, né? Quando você recebia ele em casa, ele tinha o bilhete do seguro anexo, né? E agora é a mesma coisa, você tem o CRLV e está lá o bilhete do seguro anexo, então você não precisa mais de nada, está tudo na sua CDT. E, Eduardo, a gente sabe que às vezes o celular deixa a gente na mão, né? A bateria acaba, alguma coisa assim do tipo. E como que deve proceder nessa hora, né? Às vezes é parado, precisa apresentar os documentos e aí o celular, no caso, está desligado. Tem alguma outra maneira? O guarda consegue fazer essa consulta? Como é que fica numa situação como essa, por exemplo? Na situação, hoje você tem essa excepcionalização, né, no próprio regramento, que se o agente da autoridade de trânsito que estiver fazendo a fiscalização, se ele tiver meios de verificar se o veículo está licenciado, né, ele pode consultar e liberar o veículo e não aplicar a multa, né, está previsto isso. Mas é assim, é a mesma situação. Imaginemos um mundo sem celular e que você precisava andar com o documento do seu carro, né? Se você esquecesse o documento do carro, é a mesma coisa que você esquecer de carregar o seu celular, você não está portando o documento. E a infração prevista é a mesma se, caso a autoridade de trânsito não tenha como verificar se aquele documento tem ou não autenticidade, né? Então é a mesma situação. Mas eu já vi gente esquecer a carteira em casa, mas dificilmente esquece o celular, né? De carregar o celular. Hoje está todo mundo tão conectado, né? Todo mundo tão ligado nesse mundo que as pessoas esquecem a carteira em casa, esquecem o cartão de crédito, mas o celular. E hoje até para você ver, esqueci meu cartão de crédito em casa. No aplicativo do meu banco eu consigo gerar um cartão na hora para fazer um pagamento, né? Então é a mesma coisa. E o mundo está caminhando para isso, né? Não tem. A ideia é, tudo bem, qual é a outra alternativa diretamente, né? Assim, a outra alternativa é eu fazer em casa, exporto o documento, imprimo e deixo no carro. É uma alternativa, se acabar a bateria, tá lá o documento. Mas vamos economizar as árvores aí, né? Não precisa estar imprimindo, está digital, né? Vamos manter o celular carregado. Facilita bastante, né? Facilita a vida. E a gente sabe, né? é só uma questão mesmo, porque a gente sabe que até mesmo os próprios carros, né, tem local USB para fazer esse carregamento. Então, realmente Isso. não tem desculpa para migrar para o digital. A gente vê que a facilidade é muita mesma, muito mesmo, né? Então, a gente incentiva as pessoas que estão assistindo a gente a fazer essa portabilidade, se for possível, né? Como o senhor bem lembrou, a questão da CNH tem que ter o QR Code, mas aí fez a renovação, viu que a CNH já saiu com esse QR Code, por que não já utilizar esse serviço que está disponibilizado para a população, né? E, Eduardo, outra questão que eu queria tratar com o senhor é sobre esse CDT, ele é para pessoas físicas, né? A gente até trocou esse papo aí um pouco antes, e não é possível, então, para as pessoas jurídicas, no caso de empresas, carros de empresas, é isso? A CDT é um aplicativo voltado para o cidadão, o CPF, né? O cidadão com seu CPF. As empresas CNPJ, elas têm também a oportunidade de baixar os seus CRLVs dos seus veículos no modo digital, né? O Estudo Denatran tem isso lá próprio para as empresas, para o ambiente CNPJ. Mas a gente está trabalhando já no desenvolvimento de um aplicativo que ainda estamos finalizando o desenvolvimento de um aplicativo específico para a pessoa jurídica. Pessoa jurídica tem algumas peculiaridades um pouco diferentes da pessoa física, né? Pessoa primeiro, existem frotistas que têm inúmeros veículos, locadoras que têm 1.000 veículos, tantos 1.000 veículos, né? Então é muito veículo. E essas locadoras e esses grandes frotistas,
eles precisam de uma alternativa para ter esses documentos com mais facilidade. Porque você ir de um em um ir no portal de serviço do Denatran ou no Detran, seja lá, para baixar de um em um, para quem é um grande frotista, é complicado. Para uma empresa que tem 1, 2 veículos, está tranquilo, resolve bem o problema, não é o foco desse nosso aplicativo. O foco do aplicativo é para aqueles grandes frotistas que têm uma demanda muito grande de documento, né? Então a gente está trabalhando nesse aplicativo para gestão de frotas, e isso a gente espera poder, esse ano de 2021, estar com esse aplicativo disponível para botar ele já em produção para atender as pessoas jurídicas que trabalham e têm necessidade e têm volume de frota que justifique usar um aplicativo dessa natureza, né? E além desse aplicativo aí que vocês estão desenvolvendo, quais outras funcionalidades ou até outros aplicativos que o Denatran pretende ou já está desenvolvendo para o futuro? Na CDT, agora a gente fez a integração do SNE na CDT, né? É um avanço muito grande, porque o SNE é aquele sistema de notificação eletrônica, né? Que é um aplicativo, assim, num conceito da transformação digital, é um aplicativo que eu vou baixar no meu celular, eu pensando enquanto cidadão, né? Eu vou baixar no meu celular um aplicativo que vai me avisar quando eu tenho multa. Isso é muito ruim, né? Você tem um aplicativo que te avisa de uma coisa ruim que aconteceu com você, né? Então o que a gente está fazendo? A gente já migrou o SNE, hoje ele está dentro da CDT já também, todas as funcionalidades do SNE estão lá, inclusive a possibilidade de pagamento de multa com desconto de 40%, que é o objetivo do SNE, né? É você receber uma infração, você reconhecer que você cometeu, se você cometeu, não quiser apresentar recurso, ou uma defesa prévia, você reconhece que cometeu a infração e pede para pagar essa infração com desconto de 40%. Então o órgão autuador gera aquele boleto para você, te entrega na CDT, você faz o pagamento e acabou, né? Então você resolve a sua vida com um desconto de 40% daquela multa que você efetivamente reconhece que você cometeu, né? Então você abre mão da defesa e fala, não, essa multa eu cometi, quero quitá-la com esses 40% de desconto. Então isso já está tudo lá na CDT, facilitando a vida do cidadão. Ou seja, eu tenho um aplicativo que me entrega um monte de coisa legal e de vez em quando pode vir uma coisa ruim lá, que é uma multa que eu cometi, né? Então o SNE já está na CDT, a gente está trabalhando num fluxo muito importante na CDT, que é você receber uma multa. Não, essa multa eu acho que eu não cometi, eu quero me defender dessa multa. E aí dentro da CDT, você, em vez de reconhecer a multa e pedir para pagar, você fala, não, eu quero fazer a minha defesa. E dentro da CDT você apresentar a sua defesa e essa defesa ser enviada para o órgão autuador de forma automática dentro da CDT também. Então isso também é um produto que nós estamos trabalhando nele para entregá-lo ao cidadão no ano que vem, que é a possibilidade da defesa dos autos de infração, defesa e recurso, apresentação de defesa e recurso dos autos de infração dentro da CDT. Um outro projeto muito importante, muito legal, que a gente está embarcando na CDT também, agora foi aprovado, o presidente sancionou uma lei, a 14063, se eu não me engano, 14063, que fala sobre a assinatura, o uso da assinatura avançada, assinatura digital em documentos para relacionamento com o governo. Ele trouxe uma inovação muito importante, que é a possibilidade da assinatura avançada. Você tem assinaturas qualificadas, avançadas e básicas, né? Isso é controlado lá no portal GovBR, onde você tem os selos de garantia de autenticidade e de identificação da pessoa. Na CDT, e tem o processo de verificação garantido lá nesse portal de serviço, lá no ITI, né, que é o Instituto de Tecnologia do Governo, que está cuidando da emissão desses certificados digitais. Então, você, por dentro da CDT, nós já estamos implantando isso, já está em funcionamento para o RENAVE, que é um outro projeto nosso, mas não é dentro da CDT. O RENAVE é o Registro de Veículos em Estoque, que é quando você transfere seu veículo para o lojista, né, na troca por um novo ou na troca por um usado. Então você vai poder assinar a transferência de propriedade do seu veículo na CDT, no ambiente virtual. Você não vai precisar ir no cartório reconhecer
Isso foi regulamentado por uma lei agora, saiu um decreto na segunda-feira, nessa segunda-feira que passou, o presidente publicou o decreto regulamentando a lei, e nós já estamos finalizando o desenvolvimento, já estamos em teste com Santa Catarina, com o Detran de Santa Catarina, para a utilização da assinatura avançada dentro da CDT para as transferências de propriedade entre lojistas. E a gente quer levar isso para o cidadão nas transferências de propriedade entre cidadãos. Você vendendo o seu carro para mim, Caroline, você vendendo o seu carro para mim, e nós vamos fazer isso tudo no mundo digital. Você entra lá, diz que está vendendo o carro para mim, eu recebo uma informação na minha CDT dizendo que, perguntando se eu estou realmente comprando esse carro, eu confirmo que estou comprando esse carro, e isso vai para o Detran. Quando eu chegar no Detran para fazer a vistoria no carro, o processo já está resolvido. É um avanço extraordinário que vem por aí para facilitar a vida das pessoas, né? Muito bacana mesmo, Eduardo. E eu queria, só para entender um pouco melhor esse processo de elaboração, né, desses serviços virtuais, vocês entram em contato com a população, porque às vezes reconhecer essas demandas, né, é o importante para vocês conseguirem desenvolver esses serviços, verificar o que a população mais tem dificuldade, às vezes, de fazer essa locomoção para algum outro local, para fazer licenciamento, para fazer a transferência. Como que funciona essa elaboração? Vocês têm um corpo que solicita a opinião da sociedade, que faz estudos para, então, desenvolver esses serviços? A gente tem o nosso parceiro tecnológico, né, vamos dizer assim, nós temos dois parceiros tecnológicos, um de serviço efetivamente, né, que é o SERPRO, né, o Serviço Federal de Processamento de Dados, que tem toda a expertise, que é o nosso parceiro no desenvolvimento dos aplicativos, desenvolvimento dos sistemas, tudo isso a gente faz em parceria com o SERPRO. Dentro do Ministério, a gente tem uma subsecretaria que cuida também dessa parte de inovação, tem isso dentro do Ministério, né? E a gente tem também a Secretaria de Governo Digital do Ministério da Economia, que é também um parceiro que cuida muito disso. Então a gente trabalha nessas parcerias estudando a experiência do usuário. Todo o aplicativo, quando a gente lança, toda nova funcionalidade, sempre a gente faz uma pesquisa de satisfação, de usabilidade, né? Como é que está isso para o usuário? Né? A gente tem os nossos canais de ouvidoria, a gente tem os nossos canais de comunicação do cidadão com o Denatran, e a gente recebe muitas demandas, de muitas, inclusive ideias de coisas legais para a gente botar em prática, né? Isso tudo vem, e nesse processo que a gente faz de entender a experiência do usuário no mundo digital, né, as pesquisas que a gente faz, servem para realimentar o processo de melhoria dos aplicativos, né? Então, esse contato da sociedade com o Denatran, com o Ministério da Infraestrutura, com o Ministério da Economia, lá com a Secretaria de Governo Digital, e ainda tem a Secretaria Especial de Modernização do Estado, né, ligada à Presidência da República, são órgãos que estão ouvindo, né, as demandas da sociedade, e de uma forma ou de outra, isso tudo vem para a gente tentar transformar em soluções para facilitar a vida das pessoas, né? Perfeito. Eduardo, eu queria agradecer mais uma vez a sua disponibilidade e participação no Conexão Legislativa de hoje, e deixo esse espaço final, se o senhor quiser deixar alguma mensagem, algum incentivo, então, para essa migração do virtual, fique à vontade. Muito obrigado, eu queria agradecer, foi um prazer estar com você, um privilégio poder conversar com a população, né, com as pessoas que assistem o canal, e eu acho que o recado acreditem, né, o mundo digital é uma solução importante, a gente precisa buscar alternativas ao que a gente tem hoje para melhorar, para desburocratizar, para trazer segurança para o processo. E a gente lá no Denatran, sob a liderança do Dr. Frederico de Moura Carneiro, sobre a batuta do ministro, né, Tarcísio, a gente está vinculado num projeto de transformação digital muito forte, né? A Secretaria Nacional de Transporte Terrestre, na figura do secretário Marcelo da Costa, todo mundo envolvido nesse processo. Então a gente quer proporcionar às pessoas, aos cidadãos, a possibilidade de ter uma proximidade com o ambiente trânsito. O trânsito deixar de ser uma coisa complicada, né? Esse é o grande objetivo nosso, é facilitar, desburocratizar e trazer segurança para os processos e que as pessoas se sintam confortáveis
em se relacionar com o trânsito, que não seja mais a dificuldade que vem sendo e que foi historicamente, né? E a gente quer romper esse paradigma. Essa é a nossa luta lá. E para finalizar então, Eduardo, é só baixar o aplicativo, né? Qual que é o nome do aplicativo? CDT, Carteira Digital de Trânsito, em todas as lojas, no mundo. Todas. Perfeito. Tanto para iOS, Android, então você pode procurar lá na sua loja virtual. Então, mais uma vez, agradeço aqui a presença do Eduardo Sanches, ele que é coordenador geral do Denatran, e falou um pouquinho para a gente dos serviços virtuais. Mais uma vez, muito obrigada, Eduardo, e a todos vocês que acompanharam o Conexão Legislativa de hoje. Se você quiser rever este ou outro programa, é só ficar ligado na nossa programação ou acessar o nosso canal no YouTube. Até a próxima!